Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast Sabidão, o espaço que te leva para dentro dos campi da USP. É isso aí, para conhecer cursos, projetos, oportunidades e histórias que podem ajudar você, aí do outro lado, a escolher o seu caminho com mais consciência, muito mais segurança. Em cada episódio, a gente abre as portas da universidade para mostrar como é, na prática, a vida acadêmica. Como funcionam os cursos, quais são as possibilidades de carreira e o que você pode esperar dessa jornada. Aproveite também para se inscrever aqui no canal do YouTube, por favor, explorar os episódios anteriores e acompanhar o Sabidão também nas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook e no TikTok como @podcastsabidão, sempre com conteúdos preparados com muito carinho para você, viu? Então já se prepare, porque hoje tem mais uma viagem pelo universo da USP, é claro, né? Mais uma vez com essa grande ajuda dos professores, eles já participam e depois eles vão indicando, né? A professora Luciana Murilas esteve por aqui, da FEA também, aí de Ribeirão Preto, falando sobre o curso de administração. E hoje, nesse episódio, a gente vai conhecer melhor o curso de Ciências Contábeis da FEA-RP, a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Se você tem interesse em números, gestão, organização financeira e também quer entender como funcionam as engrenagens econômicas de empresas, instituições, essa pode ser até uma carreira cheia de possibilidades. É um leque bem aberto, viu? E para nos guiar nessa conversa, temos dois convidados muito especiais. A gente recebe o professor Dr. Cláudio de Souza Miranda, que é o coordenador do curso, que vai nos apresentar a proposta da formação, a estrutura do curso e também as oportunidades que os estudantes encontram ao longo da graduação. Tudo bem, professor? Bem-vindo, viu? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Enquanto a gente brinca quando está fazendo uma gravação. Eu que agradeço o convite da minha xará, a Cláudia, né? Espero que seja uma boa conversa que vamos ter aqui hoje. Certeza que será. E aí, para ajudar a gente também, né, a estudante Heloísa Ribeiro Rossi Vilela, aluna do 2º ano de Ciências Contábeis, que vai compartilhar também um pouco da sua experiência, da rotina universitária e de como tem sido, claro, viver essa jornada dentro da USP, não é mesmo, Elô? Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada, professor Cláudio Miranda, pelo convite e também muito obrigada, pessoal do Sabidão. Estou muito feliz aqui pela oportunidade de vir falar, compartilhar um pouquinho mais sobre o meu curso de Ciências Contábeis e das vivências que eu estou tendo aqui na USP. A gente que agradece, viu? Muitíssima disposição de vocês dois, né, em bater esse papo aqui super importante com a gente. Vamos começar já com o professor Cláudio. Porque quando alguém ouve, né, ciências contábeis, né, um nome forte, muita gente pensa só em números de repente. Mas o que realmente está por trás dessa profissão, hein, professor? Cláudia, algumas profissões têm alguns estereótipos, né, um nome bonito, né, para falar que as pessoas acham que o contador é aquele profissional que vai fazer o famoso imposto de renda, né? Ele também faz isso, tá, gente? Mas as pessoas ficam muito com a ideia do imposto de renda e de que vai trabalhar no escritório de contabilidade para fazer a contabilidade de pequenas empresas, né? Essa é uma atividade da profissão contábil? É também, né? Mas quando a gente fala em ciências contábeis, a gente está falando em ciência da informação. Informações financeiras e não financeiras que vão ajudar os gestores a tomarem as suas decisões, né? Então, a gente vai trabalhar o curso de Ciências Contábeis, né? Trabalha muito nesse sentido de geração de informações que vão gerar apoio a tomar decisão. E quando a gente fala em informação, uma das coisas novas que principalmente o curso de Ciências Contábeis da FEA de Ribeirão Preto tem é a questão tecnológica. A gente tem que discutir banco de dados, a gente tem que discutir BI, a gente tem que discutir programação, né? Então, aquela visão tradicional do profissional de contabilidade, aqui, pelo menos na FEA Ribeirão Preto, a gente tem uma visão um pouco mais ampliada, de novo, um profissional que ajuda a tomar decisões, né? E aí é o administrador, é o gestor da área financeira, contábil, financeira, da área de marketing, de RH, de produção, né? Então, o foco do curso de Ciências Contábeis, principalmente da FEA Ribeirão Preto, vai dentro dessa linha. Entendi. É isso, como eu falei no início, né, gente? É uma coisa
abre ali um leque de oportunidades incrível. Mas, professora, a gente sempre gosta aqui de ouvir um pouquinho da história de cada um que vem conversar com a gente. Então, como que surgiu o seu interesse pela área de ciências contábeis e o que motivou você a seguir essa carreira acadêmica, hein? Eu acho que tem algumas... Isso vai muito de cada um também, né? Mas eu não vou dizer que eu queria ser... O pessoal sempre brinca, né? Ninguém fala pro pai que eu quero ser contador. A história sempre é a história. Vamos pensar do estereótipo de novo. Eu quero ser médico. Meu filho que eu tenho que ser advogado, engenheiro, né? Acho que ninguém nasce dizendo que quer ser contador, né? Mas eu entendi que a área de negócios era a área que talvez seria interessante para mim. E como eu sempre gostei da área financeira, eu acabei indo para a área da ciência contábil, né? Sempre gostei mais da linha, eu gosto mais da linha da área que a gente chama de contabilidade gerencial, que é para tomar decisão, mas também da auditoria, né? Então, tem coisas que a gente vai aprendendo, né? Depois a gente vai entrar na Elo, é um bom exemplo disso. A gente às vezes não sabe muito bem o que quer, assim, mais ou menos, e depois acho que a vida trilha um pouco a gente também, as nossas experiências ajudam nessa evolução. O que eu sabia que eu queria trabalhar com negócios. Ah, entendi. Tá vendo, gente? É assim a coisa. E a Heloísa? E no seu caso, Heloísa, quando que você percebeu que ciências contábeis poderia ser o caminho para a sua formação? É pra ela contar a verdade, tô falando aqui pra ela contar a verdade, tá? Olha lá, tá usando até a camiseta da USP, ela vai falar a verdade verdadeira, com certeza. Então, vou falar a verdade verdadeira aqui. Eu entrei na USP pela FUVEST, o vestibular próprio da universidade, só que na FUVEST você pode colocar até 4 opções de curso aqui na FIARP. E Ciências Contábeis não era a minha primeira opção. Minha primeira opção era Ciências Econômicas, mas eu passei na minha segunda opção, né, que era Ciências Contábeis, e eu acabei por não querer ficar nas listas extras. Eu quis dar uma chance para o curso, para eu conhecer, e se eu não gostasse, eu transferiria ou eu prestaria novamente o vestibular. Mas eu entrei aqui com essa visão, justamente essa visão estigmatizada que o Cláudio falou, de contador é a pessoa que só faz imposto de renda, então eu não queria ficar. Mas eu acho que a FIARP, ela acertou muito em colocar uma matéria que o Boca leciona no primeiro semestre, que chama Contabilidade e Negócios, que basicamente fala para os calouros as áreas que a ciência contábeis tem. Então, diversas áreas de atuação que você tem, sabe? Por exemplo, auditoria, escritório, consultoria estratégica. E aí eu fui gostando muito, eu fui criando muito um gosto, assim, e eu fui voltando atrás da minha decisão de prestar ciências econômicas novamente, porque eu percebi que eu me identificava muito com essa parte gerencial que o Cláudio falou. E assim, eu fui gostando cada dia mais, porque cada semana eu tinha contato com algum profissional, principalmente egressos aqui da FIARP, né, diferente, que trabalhava em uma área. E eu acho que esse é um diferencial que tem aqui na FIARP. Eu não sei se na FIA São Paulo tem essa matéria, mas é muito bacana, que me fez realmente ficar mais apaixonada assim, pelo curso, foi essa matéria. Basicamente foi isso. Eu não escolhi, mas o curso me escolheu e hoje eu gosto bastante. Cláudia, deixa eu fazer uma parte aqui. Boa. Eu escolhi a Heloísa de propósito, tá? Para vir para cá. Por quê? Tô imaginando. Primeiro porque ela é muito espontânea, né? Ela é muito ativa também, mas no curso de Ciências Contábeis, a gente, no primeiro semestre, uma disciplina, como ela falou, chama Contabilidade e Negócios. A gente traz diversos profissionais, ou que atuam com contabilidade direto, ou que atuam que usam informações da área contábil para tomar decisões. Então, quando a Heloísa vai, eu trouxe o pessoal da consultoria, eu trouxe da perícia, que é muito específico de contabilidade, ou eu trouxe o cara que trabalha com M&A, que é fusões e aquisições, que precisa muito da informação contábil para poder tomar decisão. Eu trouxe o profissional que disse, olha, eu não consigo fazer nada se eu não tiver essa informação contábil. Então, quando eu trago ex-alunos que passaram por aqui, né, esse é um ponto importante, né? Então, assim, essa matéria ajuda justamente a tirar esse estereótipo. Por quê? Porque no curso de contábil, a FEA Ribeirão Preto, não a FEA Ribeirão Preto, mas a FEA São Paulo também tem isso, você entra na carreira FEA. E aí, consequentemente, você tem vários cursos. Eu queria fazer economia. A maior parte entra querendo fazer economia, né? Isso é padrão aqui. Mas não é sempre aquilo que a gente consegue na primeira opção, né? Então, você tem uma concorrência. Então, quando a gente faz esse conteúdo com o aluno do primeiro ano, primeiro semestre, é para mostrar, olha, a ciência contábil não é só aquela coisa daquele estereótipo.
é isso, mas isso. Ah, tem finanças, você gosta de finanças? Tem finanças no curso. Eu vou usar, você gosta de gestão? Eu vou trabalhar com o processo de tomar decisão na gestão. Então, é nesse sentido que a gente trabalha para que os alunos entendam melhor o que é o curso, né? E é como eu brinquei, por isso que eu trouxe a Elô. Só um segundo parênteses aqui, porque a gente não vai editar isso aqui, né? A gente tá brincando aqui. Ela falou Boca, tá? Que Boca é meu apelido, então ela vai acabar falando Boca algumas vezes aqui. Apesar de ser o professor Cláudio Miranda, é o meu apelido desde a época da faculdade, que eu sou ex-aluno daqui, né? Então as coisas acabam ficando depois, né? Esses apelidos acabam ficando, inclusive só pra colocar o da Elô é a Miss, é a famosa Miss. Aqui as pessoas não conhecem a Elô, conhecem a Miss. Viu? Tá vendo? Cada um tem o seu, e essa descontração que é bacana, que quem tá assistindo a gente também perceba que não é tudo aquela coisinha certinha que você tem que ficar só pensando naquilo. Claro que tem que estudar, óbvio, mas olha que abertura bacana, né, que a gente percebeu agora. Né? Tem bastante interação, isso é muito importante, né? E, professor, olhando para a sua trajetória, né, quais foram os momentos ou, quem sabe, alguma experiência, né, que marcou a sua caminhada até chegar à coordenação do curso da USP? Assertivo foi, né? Porque já viu que fisgou até a Heloísa aí. Ô, Cláudia, assim, quando eu terminei eu tenho uma história de vida de coisas anteriores, né, e que eu demorei um pouquinho para formar, porque depois eu entrei mais tarde na universidade, e eu comecei a fazer pesquisa aqui em Ribeirão Preto, tá certo? Era uma escola nova quando começou, não tinha pós-graduação, então muitas pesquisas, era sempre muita pesquisa, então a área acadêmica já me atraiu. Então eu já, no primeiro ano de mestrado, já estava eu fiz mestrado em São Carlos, aí na ESC, meu orientador foi o professor Edson Valmir Casarini, lá da Engenharia de Produção, eu já comecei a trabalhar como docente. E lá eu já comecei, era uma escola nova também, que estava começando, e eu já comecei logo depois assumindo a coordenação de curso na instituição privada, e depois de 5, 6 anos, eu passei aqui num concurso na Universidade de São Paulo. Então, essa experiência da coordenação já me veio de antes, né? Então, é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de me envolver com questão curricular, né? De como trazer. Então, quando essa disciplina que eu falei que a gente trouxe aqui de mudança, né? Ou seja, de que o aluno consiga entender o que é o curso, é uma coisa que a gente trouxe, porque a gente tinha muita gente não sabendo o que é o curso. Então, essa proximidade, eu tenho proximidade com os alunos também, né? Então, a coordenação é uma coisa que foi crescendo, né? E é uma coisa que eu gosto de desenvolver. Lógico, tem todos os seus trabalhos, né? Montar horário, uma série de... Inclusive, estava fazendo isso agora de manhã, antes de vir aqui para a reunião, estava nesse processo de montagem de horário. Mas é uma coisa que eu me envolvo e que eu gosto. Eu estou há 5 anos na coordenação do curso. Até aí entra um pouquinho, né, das ciências contábeis, né, para deixar tudo certinho, cada coisa no seu lugar. Mais ou menos. Daqui eu tô achando isso, mas vamos lá. A gente acha super interessante a gente ouvir essas trajetórias, né? E também perceber que cada caminho até a universidade é único, né? Então, não tem uma fórmula que todo mundo vai seguir, vai acontecer certinho, né? O legal é isso, é ter essas diferenças e cada um seguir o seu caminho, é bem bacana. Como que é estruturado o curso de Ciências Contábeis aí da FERP ou FEARP, como preferir, né? Que tipo de disciplinas os estudantes encontram ao longo da graduação? Até você já citou algumas, né? Mas mais especificamente, como seria? Quando a gente pensa no curso de Ciências Contábeis da FEA Ribeirão Preto, a gente tem 4 linhas centrais. O que a gente chama de contabilidade financeira, que a contabilidade é aquela que as demonstrações contábeis que vão ser apresentadas as empresas fazem, que o contador faz, que é a linha da contabilidade financeira. A gente tem disciplinas da linha de contabilidade gerencial, que são aquelas que vão ser utilizadas para tomada de decisão dentro das organizações, tá certo? Eu vou ter a linha de finanças, essa é uma coisa normal, inclusive muito comum na FEA, porque finanças está nos 4 cursos da FEA, na administração, na economia, na contábeis e no curso de finanças e negócios, tem o nome de finanças, inclusive. Então a gente tem uma linha de finanças também. E a gente tem as linhas de métodos quantitativos, né? Então, matemática, estatística, e aqui começa a entrar a parte de dados também, que é muito forte, que a gente começou, que é aquilo que eu falei no início da minha apresentação, né? Ou seja, eu tenho uma disciplina de sistema de informações, a gente tem disciplina de banco de dados, porque muitos alunos nossos, quando se formam, sempre dizem assim, olha, vocês vão ser... Ninguém sai daqui CEO ou controller da empresa, esse é um processo de crescimento. Você vai sair aqui normalmente como analista.
E analista vai trabalhar com dados. E muitas vezes eu preciso aprender o tal famoso SQL, que é uma das ferramentas de banco de dados, em que ele vai ter que buscar o dado de um sistema integrado, que é da disciplina de sistema de informação que a gente já viu antes, né, para poder trabalhar esses dados. Aí fazer o quê? Análise financeira, análise gerencial, né? Então as coisas vão se interligando, né? As competências vão sendo construídas, né? Tanto na linha de contabilidade financeira, na linha de contabilidade gerencial, na linha de finanças e na linha de métodos quantitativos e tecnologias, né? Então são os nossos 4 alvos centrais. Lógico, eu acho que um ponto importante da formação, e que a Universidade de São Paulo permite muito isso, a gente está aqui em Ribeirão Preto, nós estamos agora aqui no CETIP, o antigo CIRP, aqui do lado a gente tem a Faculdade de Direito. Então a gente fala para os alunos, olha, você quer formação uma área mais jurídica para a área contábil? Porque a área contábil também nós temos disciplinas da área do direito, a tua formação complementa muito aqui. Olha, eu quero entender finanças comportamentais. A gente tem professores, como o professor Ambrosini, que estuda isso, mas na psicologia também tem isso, né? Então, a universidade permite isso. Então, além da formação tradicional, eles têm optativas. E a gente sempre fala, ó, saia da caixinha. Vai fazer matéria da administração, na economia, vai no direito, vai na psicologia, tá certo? Então, a formação se amplia muito quando a gente sai, não fica só na caixinha do curso. Para isso que um curso que tem uma carga razoável de optativas ajuda o aluno a seguir a linha. Porque às vezes, como a Elo aqui chega, às vezes até crua, né? Então ela falou, agora eu vou começar a fazer uma pesquisa com a professora Lívia na área tributária. Nossa, acho que talvez é importante para melhorar essa pesquisa, eu fazer a matéria lá no direito, da área de direito tributário. A gente tem aqui? Tem, mas a complementação é maior. Então, acho que um ponto importante que a gente sempre trabalha é esse. Amplie o seu horizonte. A Universidade de São Paulo permite que você faça essa ampliação de horizontes, trabalhando com outros cursos, outras disciplinas também, além daquela que o seu curso oferece. Para a felicidade de todos os alunos, né, Luísa? Fala sério. Falando em você, como que tem sido para você vivenciar essa grade curricular aí na prática, né? Tem alguma disciplina que já tenha te marcado, assim, até agora ou não? Ah, sim, tem uma disciplina que me marcou bastante, que é desse semestre, que é de tributação. O meu interesse na área surgiu com uma palestra do professor Pegas. Ele é bem famoso, assim, nessa área tributária. Aqui na FEA, a gente tem a CFEARP, que é a Semana Empresarial da FEA, que basicamente a gente tem várias palestras, ativações, estandes de empresas. E nessa semana, esse professor veio aqui palestrar sobre a reforma tributária. E eu gostei bastante, assim, da palestra dele, comecei a acompanhar, para entender um pouco mais essa área tributária, tal, a reforma que já está chegando aqui, já começou, na verdade, está em vigência. E, a partir disso, eu comecei a criar um gosto maior por essa área. E agora, nesse semestre, eu tenho essa disciplina de tributação com a professora Lívia. Eu estou gostando bastante e eu vou começar uma pesquisa, uma iniciação científica com ela. E igual o professor falou, eu pretendo pegar matérias no direito relacionadas a essa parte, assim, porque é uma coisa que eu pretendo trabalhar no futuro, ou pelo menos ter mais conhecimento sobre. Eu acho bem interessante. Que legal, e também, né? Claro, a matéria dele do primeiro semestre foi a que mais me marcou, né? Que me fez querer ficar no curso, querer gostar do curso. Mas, assim, de todas as disciplinas que eu tive, no primeiro ano, eu tive algumas disciplinas de administração e outras mais focadas na parte de contabilidade financeira, mas realmente tributação é o que eu mais tenho interesse. Olha lá, professor, tem bastante empatia aí com os alunos, hein? Fala sério. Só para colocar, Cláudia, quando eu brinquei no início aqui, falando que esse negócio de imposto de renda, né? Quando a gente fala em tributo, uma coisa é a gente falar só dos tributos, né? Falar só da parte que a gente chama de fiscal, né? Uhum. Tem cursos que têm formação voltada para fiscal. Aqui, quando a gente fala em tributos, a gente está falando em tributos para analisar resultados, para tomar decisões. Então, a gente vai ter um curso lá no final do curso, uma gestão tributária, que é planejamento, não é fazer cálculo de guia, né? A gente está falando de pensar, olha, se eu comprar de tal lugar e mudar vender para tal, o custo muda porque você tem imposto diferente. E está mudando tudo.
que é isso que ela está falando. A reforma tributária vai mudar tudo. Então, o legal dessa turma, da turma que a Heloísa entrou ano passado e a turma que entrou a partir de agora, é que todas essas coisas novas da reforma tributária já vão estar em discussão dentro do curso. As coisas já estão acontecendo e eles vão acompanhar, né, dentro do próprio curso. Então, a contabilidade dialoga com tecnologia, com dados, né, com gestão, como você até já colocou, e o curso está acompanhando todas essas transformações, professor? Tá. Inclusive, saiu as diretrizes curriculares do curso de Ciências Contábeis, porque, não sei se vocês sabem, mas todo curso tem o MEC, o Conselho Nacional de Educação, coloca diretrizes para cada curso. O curso de Ciências Contábeis ficou 20 anos sem atualização. A última era de 2004, a última saiu em 24 agora. E aí, o Conselho Federal de Contabilidade tem pedido para os cursos fazerem uma análise se aquilo que está nas diretrizes estão no seu curso. E a gente se antecipou a quase praticamente tudo que estava lá. A gente está fazendo uma revisão agora e a gente olhou que, por exemplo, falaram tecnologia. A gente já trabalhou antes disso, né? Então tem muitos pontos que a gente tem sempre buscado essa atualização. Essa atualização a gente busca continuamente, tá, gente? Então a gente vai olhar mercado, ex-alunos, é muito importante quando a gente conversa com ex-alunos, né? Ontem, por exemplo, essa disciplina que a Luísa falou que ela fez ano passado, ontem a gente teve o contador geral da Embraer, ex-aluno nosso aqui das Ciências Contábeis, o Marcos Rosa, veio conversar com os alunos aqui, e ele conversando alguns pontos, a gente vem e conversa depois com ele, Marcos, o que você está pegando aí que será legal a gente colocar aqui? Então, quando não só a coordenação, mas o departamento em si fica atento a esses pontos, né, a gente vai fazendo um processo contínuo de evolução do curso. Perfeito. Melhor ainda, né? Todo mundo está curtindo demais. Falando em curtir demais, o horário do curso é noturno? É noturno, das 7 às 10h30, né? Mas nada impede de fazer matérias no diurno com outros cursos, tá certo? Às vezes a gente tem pré-aula também das 5 às 7, mas o padrão é das 7 às 10h30 da noite. Tá? Legal, bom a gente deixar claro, porque a pessoa pode falar, nossa, mas eu tenho que trabalhar, e aí dá certo. Pode ter certeza que você vai conseguir entrar no mercado do trabalho também. Mas, Heloísa, você tem algum contato já com projetos, grupos de estudo, entidades estudantis, né, ou outras atividades além das aulas? Olha o sorriso dela quando você falou entidade estudantil. Olha o sorriso dela. Olha lá. Peguei no ponto forte dela. Então, eu tenho sim. Esse é meu segundo ano de entidade estudantil. Eu ingressei no primeiro ano, no primeiro semestre, eu ingressei na empresa Júnior daqui, a Júnior FEARP. E no segundo semestre eu ingressei na Atlética. São propostas diferentes, mas as duas estão me agregando muito, assim. Atualmente eu sou consultora de projetos na Júnior FEARP, que é basicamente uma empresa júnior de consultoria estratégica. E, assim, é muito bacana porque eu atuo com clientes reais, assim, e às vezes até clientes de grandes empresas. Por exemplo, um cliente que a gente já atendeu, a Shopper, Coca-Cola, 99. E é muito bacana, assim, desde tão cedo ter um contato com clientes, realmente entender um pouco como é o mercado de trabalho. E na Atlética é mais uma entidade voltada para promover a vivência esportiva na universidade, mas também é muito legal. Eu já competi, eu também sou um pouco voltada nessa área de esportes na minha vida pessoal, então eu já competi pela Atlética em competições de atletismo, mas assim, eu tô adorando fazer entidades, como eu falei, esse é meu segundo ano, e eu acho que é uma coisa que agrega tanto no meu currículo, mas também como pessoa e profissional, sabe? Eu tô ganhando muita experiência e também me integrando mais com as pessoas. Eu acho que esse é um dos pontos fortes das entidades, porque quando você chega aqui, você tem pessoas de vários cantos do Brasil, assim, muita gente não conhece ninguém, e é uma forma de você se integrar, você entrar numa entidade estudantil, conhecer pessoas, é muito bacana. Eu acho que todos os alunos que tivessem oportunidades deveriam ingressar em alguma entidade aqui na FEA. A gente tem muitas entidades aqui, eu citei só duas, que são as que eu sou parte, mas tem várias entidades para vários propósitos, tem entidades mais voltadas para casas sustentáveis, inteligência artificial, mercado financeiro e etc. Que legal. Só para complementar, deixa eu complementar aqui, eu vou ser um chato aqui, claro. não pode, mas é o seguinte, ó,
Primeiro que são 15 entidades. A FEA adora criar entidades, viu? Aqui é um absurdo a coisa que eles fazem. Mas tem um ponto que é importante, Cláudia, e eu cutuco muito nessa disciplina que eu dou para eles. Eu fui presidente da Junior FEA também, lá atrás, né, quando eu fui aluno. Mas a gente sempre fala, ó, a formação da universidade, ela está dentro da sala de aula e fora da sala de aula. Não importa que curso você faça. Você precisa entender que a sua formação vai além daquilo que está em sala de aula. Sala de aula é importante, é super importante para a sua formação técnica. Mas muita formação, qualquer curso que você faça dentro da Universidade de São Paulo, as entidades ajudam muito na formação que a gente chama dos soft skills. Né? Então você tem os hard skills, que são mais os conhecimentos, e as soft skills, que são a parte da formação pessoal da pessoa, né? As capacidades de comunicação. Né? A Heloísa falou muito da capacidade dela falar com as pessoas. Né? Então a gente incentiva muito isso, né? Saber resolução de problemas, vai ter que negociar lá, ó, a empresa lá X foi lá conversar com eles, vamos ter que negociar. E como é que é esse processo de negociação? Então, muito você tem esse aprendizado, seja, mesmo na Atlética, ela falou da Atlética que é jogos, a Atlética daqui de vez em quando monta eventos, tem que fazer os jogos, chama Economia das Caipiras, que a gente participa, Economíadas, né? Agora é a CIA. É a CIA, mas são as Economíadas, tá certo? Então, eles vão trocando o nome, mas esses são jogos. Tem que organizar para levar o pessoal lá para a cidade X, Y, Z. Como é que você faz isso? Né? Tem que alugar, tem que arrumar um ônibus, tem que organizar, tem que ter documento, todo mundo. Né? Às vezes, quando eles já organizaram jogos aqui, é um trabalhão do cão. Então, eles põem a mão na massa e aprendem no dia a dia esse processo. Tem um ponto que é importante, assim, e aí vem um pouco do que a Cláudia falou agora há pouco, de que, será que eu consigo trabalhar? Eu quero trabalhar? Eu sempre falo aos alunos, se você tem condição de, pelo menos no primeiro ou segundo ano, você estudar e também fazer alguma atividade, como participar de uma atlética, não importa qual é a entidade, ou grupo de pesquisa mesmo, tá certo? Que você consiga isso, porque isso vai complementar a sua formação. Você só ter a formação da graduação, talvez não seja suficiente. Eu gosto que depois que comecei a dar essa disciplina, começou a aparecer uma menina da turma dela, a Educa, né? Que é o filho dela que é Educa, virou presidente da Junior FEA. A Ana Laura. Ana Laura. Ela virou presidente da Júnior, né? Ou seja, tem mais outro presidente também da turma. Tem, a AgroCare, que é uma entidade voltada para estudo do agronegócio. É uma aluna da turma também que tomou... A Beatriz Oliveira virou presidente, assim, é bem legal ver meus colegas pegando cargos de liderança, assim, e são entidades que, assim, quando a gente vê de fora, assim, entidade estudantil, não parece uma coisa que tem tanto impacto, mas é. Por exemplo, ano passado eu visitei a McKinsey Company, a maior empresa de consultoria do mundo, junto com a Junior. Foi uma grande experiência que eu não teria se eu não tivesse na idade que eu tô, se eu não tivesse na empresa Junior, por exemplo, e na AgroCare, né, que é essa entidade voltada para o estudo de agronegócio. Eu sei que eles vão no AgriShow, eles são convidados aí no AgriShow. A presidente de lá foi convidada para um evento do INSPER com várias outras entidades voltadas para o agronegócio, então já é um belo networking, né? Então são várias experiências que você não teria se você não tivesse ingressado numa entidade estudantil com a idade que você está, nessa idade universitária, né? Você não teria essas experiências e é muito enriquecedor. Olha, eu tô aqui prestando muita atenção e quem está lá do lado também, porque a vivência que existe na USP, né, é muito importante. Você não vai lá só estudar o curso que você escolheu. Você vai vivenciar milhões de oportunidades que a USP oferece, que é isso que eles estão contando, professor Cláudio e a Heloísa, como aluno. Tá vendo como é bom ter uma aluna sempre aqui com a gente? Que eles mostram de verdade o que eles vivenciam. Não é fácil não, né, Heloísa? Mas é bom, não é? Olha quanta coisa você já aprendeu. Olha quantas, né, oportunidades você já teve, quantas histórias você já tem para contar no segundo ano. Quer dizer, é bacana demais. Quem diria que deixou economia, foi para ciências contábeis e olha, tá toda feliz. Tá vendo? É isso. É sobre isso, é isso que a gente gosta, né, professor? Muitos estudantes do ensino médio também têm curiosidade sobre estágio, né? Que a gente já falou aí nas entrelinhas, né? Em que momento do curso, normalmente, eles começam essas experiências? Tem um momento certo? Como que é? Não tem um momento certo, Cláudia. A qualquer momento, assim, ó, a gente tem que pensar em dois aspectos, tá? Um é a necessidade financeira. Então, tem as pessoas que precisam fazer estágio, trabalhar. Então, isso acaba ocorrendo, né? Então, tem muita gente que chega já aqui no curso, já trabalhando. Mas o momento do estágio, como eu sempre digo, você conseguir a partir do terceiro ano começar,
seria legal para você, desde que você faça a complementação com outras coisas. Mas não tem um momento certo. Lógico que quando você está no primeiro ano, você tem um estágio que você não está aprendendo tanto, tá certo? Quando você tem uma bagagem maior, e isso quem contrata sabe disso, quem é aluno mais novo tem menos conhecimento, e quem é mais velho quem é mais velho de turma tem um maior conhecimento, isso vai ocorrer, tá certo? O que é importante é você entender a organização que você vai trabalhar, né? Então, a gente tem organizações que são maiores, organizações que são menores. Então, aqui em Ribeirão Preto, a gente tem grandes empresas de auditoria e consultoria, né? A gente tem empresas, como ela falou, da própria Coca-Cola, que é uma das fábricas da Coca-Cola está aqui em Ribeirão Preto. A gente tem aqui várias usinas aqui na região, né? A gente tem a Ouro Fino, ali na região de Cravinhos também, que é aqui 5 minutos de Ribeirão Preto, também tem várias empresas, muitas empresas de serviço. E acho que talvez um ponto muito legal aqui da cidade, viu, Cláudia? É que aqui do lado do campus a gente tem o Supera Park, que é a incubadora nossa aqui, da USP de Ribeirão Preto, e que lá é o pessoal, principalmente o pessoal da medicina, do odonto, da farmácia, que criam seus negócios, mas eles também precisam de gente de suporte contábil, financeiro, econômico, né, de gestão. E os nossos alunos costumam fazer muitos estágios também dentro do Supera Park. Lá é um lugar bom para começar a fazer esse aprendizado. Quantas oportunidades, hein? Heloísa, você já começou a pensar, buscar experiências assim de estágio ou áreas de interesse dentro da contabilidade? Como é que você está nesse quesito? Então, como eu falei, esse é o meu segundo e último ano de entidades, que eu vou focar mais realmente nos objetivos que eu ainda quero atingir nas entidades que eu tô, mas no próximo ano eu já quero estagiar. E assim, eu tenho 2 áreas de interesse. Essa área tributária, mas eu também tenho interesse pela consultoria estratégica, justamente por causa da Junior FEA ser uma empresa júnior de consultoria e eu poder ter exercido projetos. Eu fiz um projeto, um estudo de mercado para um supermercado. Foi muito bacana, foi uma experiência muito legal. Foi meu primeiro projeto, é algo que eu tive bastante interesse e eu sei que aqui em Ribeirão Preto a gente tem algumas empresas de consultoria empresarial, então é uma possibilidade também. Eu fico aí meio dividida entre as 2 áreas, principalmente por eu estar, né, ligada nas duas. Estou fazendo uma pesquisa da área tributária ao mesmo tempo que estou na empresa júnior de consultoria. Eu fico meio dividida, mas eu tenho quase certeza que vai ser alguma das duas. E eu já conheci outras áreas, né, pela matéria que o Cláudio lecionou, mas realmente as que eu tenho mais interesse são essas. Só para colocar, eu faço estudo de egressos dos nossos ex-alunos. E um dos pontos importantes, uma última pesquisa que a gente fez, perguntou: você está trabalhando com contabilidade, ou com economia, ou com administração? Muita gente não trabalha direto com isso, né? Assim, eu vou ser contador, eu vou trabalhar com... Não necessariamente, né? Mas a formação que você tem aqui, as outras coisas, como a Elo falou, mas a empresa é estratégico, não é contabilidade? Não, porque muitas vezes a formação que ela tem, a informação financeira que ela conhece, ela sabe, para eu pensar estrategicamente no planejamento aqui da empresa, eu preciso olhar o lado financeiro lá atrás. Tá certo? Então, não necessariamente quem vai formar aqui, qualquer curso aqui da FEA, vai atuar como contador, como economista, como financista, né? Não é isso que vai dar. Mas a base que o curso te dá, te permite que você também amplie, né, a sua possibilidade. E é isso que a gente vê na pesquisa com egressos. Perfeito, professor. E quando a gente fala em formação universitária, né, uma pergunta que sempre aparece para quem está no ensino médio é: e depois da faculdade, né? A gente está falando bastante já sobre isso, mas algumas das principais áreas de atuação para quem se forma em ciências contábeis hoje, professor, quais seriam? O padrão que o pessoal vai ver muito é a auditoria, tá? É ser auditor. O que é um auditor? Então eu vou lá, a Heloísa virou contadora de uma empresa, a Heloísa vai lá e faz a contabilidade da empresa. Será que a Heloísa fez a forma certa ou será que ela fez alguma coisa errada? Eu preciso contratar, eu posso contratar, se eu precisar, um auditor, que é alguém que vai auditar se o processo contábil da Heloísa está correto ou não. Esse é um exemplo, tá? Eu estou falando de forma muito simplista, tá, gente? Mas é alguém que vai validar a contabilidade feita por terceiros. Eu posso ser perito. O que é um perito? Um perito contábil, vou dar um exemplo aqui de novo. Heloísa arrumou uma sócia, criou uma empresa, virou uma sócia, arrumou uma sócia que elas brigaram. E elas brigaram, só que elas estão brigando, né? Quanto vai dinheiro para cada um? Elas podem, se elas forem para a justiça, judicialmente o juiz pode pedir para um perito, dizer assim: olha, quanto do capital que está aqui, que eu vou ter que jogar é para a Heloísa, quanto é para a sócia dela?
né? Isso é um perito. Mas eu posso trabalhar como analista financeiro, no setor público, contabilidade pública também é uma outra área interessante que o pessoal normalmente é para concurso, né? Eu posso trabalhar em bancos contratam muitos nossos alunos, né? A gente brinca que lá em São Paulo, isso não é só da Contábeis, mas é da FED de maneira geral, lá em São Paulo, a sede do Banco Itaú é lá no metrô Conceição, para quem é de São Paulo sabe o que é isso. Lá é a sede do Banco Itaú, são 5, 6 prédios, é um lugar imenso ali, gente. Se você chegar lá, qualquer mais velho lá, passar na saída do metrô, vai encontrar um monte de aluno passando ali, seja qualquer curso aqui da FEA, né, que vai estar lá. Mas é bancos, né? Banco BTG, o Nubank, né? Então, uma das pessoas que eu trouxe ano passado para conversar com a turma da Elo foi a Capitu, né? Que era contadora do Nubank. E tinha sido contadora do BTG também. Então, a amplitude, ela é amplitude muito grande disso. Empresário, tem muita gente que empreende, que sai aqui da FEA. Inclusive, a gente tem uma entidade aqui que chama Núcleo de Empreendedores, que ajuda muito o pessoal nesse processo de empreender, né? Então, espaço tem, Cláudia. Assim, as pesquisas dos nossos egressos falam que 98%, 99% do pessoal está empregado. Só não está quem não quer. Imagina. Né? Esqueci uma coisa. Você pode ser professor também, viu, Cláudia? Lógico, né? Afinal de contas, sempre serão necessários para que dê continuidade na universidade. Tem muita gente que estuda aqui e depois vem fazer mestrado e doutorado. Né? Tá, então, a carreira não para na graduação. A Lívia mesmo. A Lívia, por exemplo, que ela vai fazer pesquisa com ela, foi aluna da nossa graduação, fez mestrado e doutorado e agora virou professora aqui da FEA. Olha lá, tá certo? maravilha. Então, a carreira de docente... Muitos da pesquisa que a gente fez, o curso que tem mais alunos trabalhando com docência é o curso de Ciências Contábeis. Que interessante, está ficando quente esse assunto aqui, tanto que o Júnior, seria o Marcelo daí, a gente tem o Júnior aqui, sabe? Ele é chamado da voz do além porque ele não aparece, não adianta. O Marcelo já apareceu, mas o Júnior não quer aparecer de jeito nenhum, mas a voz... Ele tem, então ele quer te fazer uma pergunta, professor. Eu sou a voz do além, tudo bom, professor? Tudo bom? Professor, uma pergunta muito pessoal. O que o senhor mudaria na sua vida se o senhor tivesse hoje 16 anos de idade? O que o senhor faria diferente? Nossa Senhora. Te pegou, eu estudaria mais tecnologia. Mas, porque, como eu falei assim, não só pela nossa área, né, mas eu teria estudado mais. Eu até estudei, eu até tenho uma base bem razoável comparado com o pessoal na minha época, mas eu entenderia que tem que estudar bem mais. O meu filho agora passou num curso da Unifesp, São José dos Campos, que é um curso que vem isso, é tecnologia. Você vai estudar para biotecnologia, para todas as áreas de computação, engenharia da computação, né? Então, o que eu faria hoje é pensar um pouquinho mais em tecnologia, não só por causa da ciência contábil, mas de maneira geral por outras linhas. Porque eu acho que na minha graduação eu aproveitei bastante, eu participei de entidade, eu trabalhei, eu fiz estágio, eu consegui. Nesse sentido, eu acho que a minha formação foi muito importante, né? Então, eu acho que talvez eu teria uma ênfase maior para a área de tecnologia. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas pensando agora, seria isso. E aí, Júnior? Respondeu, lógico, obrigado. Vou para a Elo agora. Elo, convivendo aí com seus colegas, professores, você sente que o curso amplia a visão sobre o papel da contabilidade na sociedade? Que pergunta importante. Com certeza. Igual eu falei, eu era muito crua antes, porque eu queria fazer economia e eu queria trabalhar com o mercado financeiro. Hoje não é uma área que eu estou tão inclinada, então eu não sabia muito sobre gestão, assim, gestão financeira, e hoje eu entendo muito mais sobre essa parte gerencial, e eu acho que a contabilidade ajuda a entender como o mundo funciona, como a economia roda, como as grandes empresas funcionam, como elas crescem, assim, me deu uma visão totalmente diferente. Agora, com essa disciplina que eu estou tendo também de contabilidade gerencial, estou aprendendo muito mais sobre análises, medidores estratégicos, assim, tá sendo bem bacana, assim, com certeza mudou bastante a minha visão. Acho que é isso. E, professor, na sua opinião, quais características ou interesses, de repente, né, costumam indicar que alguém pode se identificar
com a carreira de ciências contábeis hoje em dia, assim? Olha, se fosse pelo estereótipo, é aquele cara que gosta de matemática, tá certo? Mas, isso até brinco, né? Se você gosta de matemática, você gosta de método de cálculo, aí a economia tá bem, aí é bem o curso de economia, tá certo? Mas eu acho que gostar de finanças é um ponto, né? Ter habilidade um pouco com métodos quantitativos também é importante, né? Assim, apesar de a gente não ter esses modelos matemáticos mais pesados, né? Mas isso é um ponto, né? Que a gente tem matemática financeira, por exemplo. O curso a gente aprende bastante questões de matemática financeira, né? Então, não dá para dizer um caminho, tá? Então, o estereótipo de gostar de matemática, ele não funciona, mas gostar de finanças, gostar de entender como melhorar as empresas. Eu acho que você tem que ser uma pessoa curiosa. Curiosa, gostei desse aí. Você tem que ler bastante também. É uma coisa que as pessoas não falam muito. Por exemplo, os professores, nessas matérias de administração, gerencial, até a matéria tributária, deixam bastante coisa para a gente ler. E artigos que a gente lê estudo de caso, assim, eu sinto que eles agregam muito realmente. Você tem que ter uma curiosidade para você não ficar só no que o professor ensina na sala. Você tem que correr um pouco atrás por fora, assim, buscar estar atento nas coisas que estão acontecendo no mundo, no dia a dia, ler notícia, ler artigos que os professores te passam, vir nas palestras que a FEA oferece, assim, acho que você tem que ser uma pessoa curiosa para você estar atualizado. Só para complementar a parte da leitura que ela falou, na disciplina que elas têm, na linha de contabilidade financeira, as pessoas pensam a questão de contabilidade, o que a Receita Federal mandou. Não, acabou esse negócio. A gente tem que ler muitos CPCs, que são os pronunciamentos contábeis, e a interpretação. Então, às vezes ontem a gente estava conversando com o que eu falei lá com o contador geral da Embraer, ele falou assim, olha, eu contrato gente para interpretar o CPC, ler a norma e ligar com que o meu negócio, que o negócio Embraer, que não é só fabricar avião, tem muitas coisas, como é que essa norma aqui interpreta com o meu negócio? Então, isso de ser curioso, de estudar, de fazer interpretação, né? Então, isso vai muito além só de fazer uma conta. A conta é o de menos. Depois que você interpretou, o lançamento contábil você faz. Mas eu preciso interpretar o que a norma diz com o negócio. Não é só fazer um avião, gente. Vocês acham que fazer um avião é uma coisa simples? Não é, não. E essas normas você tem que estar sempre lendo atualizado, porque algumas caem de uso. E se você não tem um conhecimento, você não está atualizado, você não consegue fazer um estudo de caso, às vezes você não sabe se uma coisa é permitida, não é permitida, se é permitido fazer uma reavaliação ou não, enfim. Você não consegue fazer se você não for curioso e estiver sempre atrás disso. Não adianta fazer uma conta se não tem a interpretação da coisa, né? Esse é o resumo que vocês me deram aqui. Claro que a matemática é importante, como tudo na vida, né? A matemática é a base, né? Mas realmente a interpretação hoje em dia, eu acho que é assim primordial, né? E eu queria entrar na parte de conselhos dos futuros estudantes, mas eu acho que vocês já deram bastante. Ficou faltando algum, assim, que vocês acham que seria necessário para a gente seguir esse caminho, para quem está pensando em ciências contábeis? Tem algum conselho, assim, especial que vocês dariam para os futuros estudantes? Olha, primeiro, tirar aquela visão do estereótipo, tá? Porque às vezes você fala para a família, nossa, você vai ser contador, né? Então, assim, conhecer um pouquinho mais sobre a profissão, né? Então, procurar profissionais que já trabalham, não necessariamente do escritório, mas... Porque eu sempre falo assim, tem gente que trabalha com o escritório depois, tá certo? Tem vários alunos que trabalham com isso. Mas conhecer e buscar conhecer, isso não vale só para contábeis, tá, gente? Isso vale para qualquer curso. Mas talvez o ponto central tira aquele estereótipo, tá certo? Que a família vai te falar, tá certo? Família, os amigos, né? Até os professores. Eu fiz uma pesquisa com professores de ensino médio, e eles têm uma visão totalmente deturpada do que é a profissão, né? Então, primeiro, abrir a mente, né? Acho que esse é o ponto central para pensar que as ciências contábeis é uma opção que tem empregabilidade, isso é um ponto importante, né? Que não é um curso, a gente brinca, né? Tem cursos que você toma um monte de... Aqui a gente fala aqui na gíria, toma pau na matéria, né? Você tem muito difícil para você sair depois, muita gente acaba desistindo, né? Então, acho que é um curso que, de maneira geral, na Universidade de São Paulo, e aqui, gente, seja para a FEA Ribeirão Preto ou seja para a FEA São Paulo, a lógica é a mesma. E a Heloísa está aí para não mentir isso também, né, Elo? Se fosse assim, você teria pulado fora do curso e não aconteceu. Muito ao contrário, né? Você foi, fisgada mesmo. Exatamente.
Eu acho que eu tenho um conselho, mas é para qualquer pessoa que está ingressando na USP ou quer Boa. ingressar, que é você estudar um pouco sobre as oportunidades que a universidade te dá. Porque quando você está imerso nesse mundo de vestibular, você só quer passar, você acaba não prestando tanta atenção nas coisas que a USP pode te dar de oportunidade. Então, você ir atrás das entidades, como a gente falou, mas também monitoria, pesquisa, intercâmbio, que é uma coisa que eu também tenho interesse. Muitas coisas que a universidade te dá e às vezes você nem sabe e que pode mudar a sua vida, enriquecer muito o seu currículo, fazer você crescer como pessoa, enfim, viver várias experiências. Acho muito bacana, acho que esse é um diferencial da USP em relação a algumas outras universidades e que a gente tem que aproveitar, né? Se a USP oferece isso pra gente, acho que os alunos têm que saber aproveitar isso. Acho que esse é o principal conselho que eu daria, aproveitar ao máximo, além da sala de aula. É claro que é muito importante estudar, ter uma média boa, mas aproveitar essas outras oportunidades que a USP te dá. Afinal de contas, né, é o local que você vivencia a maior parte do seu tempo, né? Não nada melhor do que explorar tudo. E já aproveitando o seu gancho aí, como que você imagina o seu futuro profissional, né? Você espera aplicar tudo isso que você está aprendendo até agora? Como que é? Eu espero sim. Eu acho que cada experiência que eu tô tendo me agrega um pouco como pessoa. Quando eu cheguei aqui, eu era uma pessoa muito crua, assim. E, por exemplo, hoje eu já domino Excel. Estou aprendendo a fazer um Power BI, sei que são coisas que eu vou usar bastante no futuro. Peraí, traduz aí, o que é isso aí que eu não entendi, o que é? Não, tem que traduzir, gente, tem que traduzir. Power Excel o quê? E Power BI. Power BI. O que é Power BI? Conta pra gente. É tipo uma planilha, assim, que ela traduz informações, assim. Você transforma dados visualmente. Exatamente. Então você consegue criar gráficos, que você clica aqui e muda tudo, muda ali e muda tudo. Exatamente. Né? Então, vou dar um exemplo. Você queria saber como é que tá, pegando os dados do YouTube, do Sabidão, você quer saber quais são os episódios que dão mais sucesso, em que horas as pessoas acessam. Você pega dados puxa dados do YouTube, coloca numa planilha. Você pode fazer isso no Excel de forma mais simples. Mas quando você tem o Power BI, você vai colocando, esse episódio, eu quero os episódios que foram ofertados no mês de janeiro. Então, eu clico só no que foi em janeiro e ele vai trazer só os dados de janeiro. Então, ele vai facilitando muito a análise do dado. É isso que contador faz hoje muito, viu, gente? E o Júnior é contador aqui, eu não sabia, Júnior, que você era contadora, que fez todas as métricas para descobrirmos qual o melhor dia para a gente passar a fazer a estreia do Sabidão. Foi isso que você fez, então, Júnior? Na realidade, eu peguei os dados mais do próprio YouTube, né? Mas você sabe que, a título de curiosidade, você sabe que a minha esposa trabalha na iniciativa privada na área financeira, né? Olha lá. E o professor comentou lá, na pergunta anterior que eu fiz para ele, né, o que ele faria de diferente se ele tivesse 16 anos, e ele mencionou a questão de estudar mais tecnologia. E a gente pode colocar o Power BI, professor, me corrija se eu estiver errado, como uma nova tecnologia disponível, porque a minha esposa, ela foi fazer um curso de Power BI. Olha lá. E ela trabalha com Excel, né? E aí ela diz, resumidamente, que o Power BI é um Excel anabolizado, né? Aonde você trabalha essas informações visuais, trazendo muito mais agilidade em reuniões, muito mais agilidade para os leigos, né? Aonde você não fica mostrando ali uma planilha, que nem eu, por exemplo, crua, que não sei ver planilha, nada. você entendeu? Quando ela transforma aquilo em dados visuais, fica muito mais óbvio. Então, ou seja, é uma tendência de mercado a tecnologia sendo aplicada em todas as áreas e, por incrível que pareça, até ela fazer o curso, né, que foi ela e mais alguns outros funcionários de outras áreas fazer esse curso no ano passado, em 2025, por incrível que pareça, quem era o especialista de Power BI na empresa era o comprador da empresa. O comprador da empresa. É isso. Você vê, a contabilidade está em todos os lugares. Só para colocar aqui, os BIs de maneira geral, as ferramentas de BI, que é Business Intelligence, tá certo? A Power BI é uma ferramenta que é da Microsoft, é a mais conhecida, mas na verdade tem várias ferramentas, tá certo? Algumas são muito caras, inclusive. Mas se você entender o conceito de que é BI, porque BI, qualquer tipo de BI é importante, já te dá um diferencial muito grande de mercado. Olha lá. E eu quero me vejo trabalhando em uma parte mais estratégica, assim,
provavelmente consultoria, enfim. E espero poder voltar daqui a alguns anos para conversar com os calouros como uma egressa da USP na matéria do Boca. Eu já vou emendar a pergunta, professor, então, agora. Olhando para o futuro da profissão, então, professor, quais tendências que devem impactar aí a área contábil nos próximos anos? Algumas já foram até faladas, né? Mas tem a mais questão da alguma na tecnologia, manga da ela é- camisa? A tecnologia ela é muito clara, né, nesse sentido, né? A IA também, isso é uma coisa legal, né? Que as pessoas estão assim, mas a IA vai acabar com o trabalho do contador? Né? Elas vão ficar sem trabalho da contabilidade? Porque a IA faz tudo, né? Consegue fazer trabalhos repetitivos. Trabalhos repetitivos, que é o normal de escritórios de contabilidade, isso a tendência é sumir, viu, gente? Isso aqui é normal que a IA traga isso, né? Então, aquilo que a gente falou de saber pensar, olha, a norma fala isso, como é que eu consigo ligar esse negócio com o negócio? Tá certo? Então, a profissão, a tecnologia vai trazer cada vez mais dados, tá certo? A IA vai ajudar um monte de coisa, mas eu tenho que pensar estrategicamente. Então, o contador, como é que eu ajudo a organização a tomar uma decisão? E aqui acho que é um ponto importante, a gente fica muito pensando em setor privado, né? O setor público é muito carente, gente. É muito carente de informação adequada, né? É uma área que a gente normalmente esquece e é um setor que precisa de muita decisão, muita informação adequada para tomar decisão. Então, não importa. Então, a evolução é na tecnologia, mas também no raciocínio crítico, né, analítico, que o profissional controlador precisa desenvolver, que isso não é só sala de aula, é tudo que a gente falou aqui antes também, que vai formar esse profissional. Resumindo, vale a pena considerar o curso de Ciências Contábeis, então, da FRP? Ou FEAC? Com certeza. Vale muito! Com certeza. Com certeza. Defensores ferrenhos. E como vocês dois, com certeza, muitos aí, né, que teriam muitas histórias para contar também, e como foram, né, chamados, às vezes nem a princípio, para o curso, como aconteceu com a Heloísa, mas que se envolveram de tal forma que falaram, é isso aí, vamos adiante, né? Vamos encerrar aqui com uma perguntinha para vocês dois, ó. Se vocês pudessem voltar no tempo e conversar com vocês mesmos, né? No momento em que vocês estavam escolhendo o curso, né? Que conselho vocês dariam para vocês? Porque no caso da Heloísa, não foi nem esse curso, né, Heloísa? Eu acho que vai muito na linha daquilo que eu falei, assim, olha, de novo, para qualquer curso que seja, tente entender o que é o seu curso, né? Ou seja, use a internet, converse com as pessoas. Eu teria conversado, talvez, com mais pessoas sobre o que é essa profissão, né? Ou seja, o que faz, conversar com estudantes, né? A gente, por exemplo, aqui, a Universidade de São Paulo faz as feiras, né? A gente faz aqui, normalmente, uma vez por ano também, o que a gente chama de Fé de Portas Abertas, em que a gente apresenta os cursos, né? Então, se a universidade, se os cursos oferecerem, vai visitar, vai conhecer, né? Ou seja, para que a gente pensar, será que é isso que eu quero? Né? Então, quando você toma uma decisão, isso é importante. Eu lembro que na conversa que eu tive com os calouros desse ano, vários vieram no Fé de Portas Abertas e souberam do curso por conta do evento que a gente fez. Então, ou seja, se você sabe procurar melhor, e não só porque o seu pai fez direito, porque o seu pai fez engenharia, o seu tio, a sua mãe, tá certo? Será que é aquilo mesmo? A gente só escolhe pela aquilo que a gente vive, né? Ou seja, que está no nosso dia a dia do nosso lado. Então, eu procuraria, talvez, olhar melhor diversas áreas. Ou conhecer melhor, né? Entender melhor, conhecendo o que é a área de forma mais profunda. E você, Heloísa? Então, eu acho que eu estudaria melhor a grade, porque aqui tem, igual a gente faz uma faculdade de negócios, então uma pessoa de administração às vezes faz matéria na economia, na economia faz no direito, tal, mas a grade assim específica do seu curso, eu acho que é uma coisa que você tem que estudar um pouco mais para ver se é isso mesmo, porque é uma coisa que você vai estudar durante anos na sua vida, e aí acho que é uma coisa que poderia ter acontecido comigo, talvez em economia, no meio do curso eu ver que eu gostava mais da parte contábil, não sei. E você ir atrás de ir além do óbvio, igual a gente falou aqui, além tô considerando aqui contabilidade. Então, o que o contador faz além do óbvio, né? Além dessa visão estereotipada do escritório, calculando imposto de renda, assim. E conversar com egressos é uma coisa um pouco difícil, assim, você conhecer egressos, mas e procurar atrás das pessoas para saber se é aquilo mesmo, área de atuação.
Porque igual a gente falou, às vezes uma pessoa estudou contabilidade aqui, mas ela nem trabalha com isso propriamente, mas ela trabalha com algo que envolve a contabilidade indiretamente e ajuda muito no trabalho dela, sabe? Eu acho que eu teria sido mais curiosa nesse sentido, assim, na escolha do meu curso, porque na universidade eu sempre fui muito certa que eu queria a USP, justamente pela minha curiosidade, mas eu sinto que me faltou um pouco dessa curiosidade de saber mais sobre o curso que eu estava prestando. Então vamos pôr na tela, Júnior? FERP, para a gente buscar. Você que está aí do outro lado, já pega na internet www.ferp.usp.br. O Júnior vai abrir na tela para a gente vai clicar lá em graduação, em cursos na sequência, e aí achar o curso de Ciências Contábeis. Este é o caminho que a Heloísa estava falando para você entender também um pouquinho da grade, né, de tudo que acontece, que pode acontecer. Inclusive, né, você encontra lá no último item, viu, Júnior? Tem o Fale com a Coordenação. Caso você precise de mais detalhes, o professor Cláudio vai responder para você. É só você clicar lá, tem todos... tem todo o caminho para você chegar com curiosidades, né? Se a Heloísa tivesse entrado aí antes, olha aí, ela poderia já ter mandado. Sou Cláudio, mas olha isso e aquilo. Não é, Heloísa? Boa, né? Esse é o caminho. Olha, gente, eu quero só agradecer porque vocês foram incríveis, né, nessa nossa conversa, nesse tempo que vocês compartilharam aqui com a gente, suas experiências, suas reflexões. O professor Cláudio de Souza Miranda, que é o coordenador do curso de Ciências Contábeis da FERP, e também a estudante Heloísa Ribeiro Rossi Vilela. Olha, foi um prazer ter vocês aqui. Se vocês quiserem complementar algo, agora é o momento. Desejam? Vem fazer Ciências Contábeis aqui na Ribeirão Preto. Boa! Vai dar uma chance. É isso aí, tem que dar uma chance, né? Falou tudo, acho que ficou bem explicado, a gente vai deixar todo esse caminho aí no descritivo aqui do vídeo. Vale lembrar que essa gravação aconteceu de forma remota, gente. Nossos convidados participaram diretamente do estúdio do CETIP em Ribeirão Preto, com o apoio do Marcelo, que a gente agradece sempre, enquanto nós estamos aqui no CETISC, em São Carlos, com o Júnior, a nossa voz do além na operação técnica, que não aparece de jeito nenhum, não adianta a gente forçar. E é isso aí, tecnologia aproximando pessoas, ideias, exatamente como a universidade gosta de fazer. E claro, muito obrigada também a você que está aí do outro lado da tela, acompanhando esse bate-papo com a gente, né? Já compartilha com todo mundo, né? Se esse episódio foi bacana para você, imagina para os seus amigos e amigas, hein? O objetivo do Sabidão é justamente esse, a gente ajudar você a conhecer melhor os cursos da USP, descobrir possibilidades, perceber que as trajetórias e experiências dos nossos convidados podem servir como inspiração para a sua própria jornada. Olha que bacana. Então aproveita, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder os próximos episódios, inclusive os nossos convidados que estão ali, que eu fiquei sabendo que não olharam ainda, que não se inscreveram no canal. Então, aqui na minha listinha, já vou checar depois se eles vão se inscrever. Dão risada, é isso aí. E aí, compartilhem também o conteúdo com os amigos, né, que querem saber todas as oportunidades que a USP oferece. Por favor, não deixe de acompanhar o Sabidão nas redes sociais, né? A gente está no Instagram, no TikTok, agora também no Facebook, como @podcastsabidão, onde você encontra, claro, cortes dos melhores momentos, novidades sobre os próximos programas, tá tudo lá, viu? O Podcast Sabidão é uma produção do CETISC, o Centro de Tecnologia da Informação de São Carlos, que integra a STI, a Superintendência de Tecnologia da Informação da USP, com o apoio da Prefeitura do Campus USP São Carlos. E se você quer ir além dos cursos da USP, fica também um convite especial. Se você gosta de acompanhar tudo o que acontece na universidade, não deixe de conferir o Informe USP São Carlos, um programa que traz notícias, entrevistas e a agenda de eventos do nosso campus. Então acesse as redes sociais YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, X e Threads, estamos em todas, é só buscar @USP São Carlos e pronto, você vai ter também acesso ao Informe USP São Carlos. E a gente se encontra por lá e também por aqui no próximo Sabidão. Até!